Olá pessoal, dando continuidade nessas aulas de abuso de autoridade, vamos falar do artigo 22, que diz dos crimes das penas. O que o artigo 22 ele vem mencionar? Que invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou às suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Então nós estamos falando aqui daquele agente que ele invade, adentra clandestina ou astuciosamente, contando com a sua astúcia, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Quais as condições estabelecidas em lei? Em flagrante delito, socorrer, desastre e daí por conseguinte. Incorre na mesma pena prevista nesse caput desse artigo quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou suas dependências. Pessoal, nós estamos falando aqui quando um agente, no exercício do seu mistério, ele adentra, invade, clandestino ou astuciosamente uma residência sem uma ordem legal. Qual é a ordem legal? O mandado de prisão, o mandado de busca e apreensão, correto? Ou sem as condições estabelecidas nessa lei, ou ainda sem o consentimento daquela pessoa. Esse agente está ferindo a lei de abuso de autoridade, visto que ele adentrou, invadiu astuciosamente ou clandestinamente em residência alheia, sem as condições estabelecidas na lei. Quais são as condições estabelecidas na lei? Mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, correto? Ou até mesmo flagrante delito, prestar socorro, desastre e daí por seguinte. Tranquilo? Então esse agente que comete esse fato aqui, ele fere a lei de abuso de autoridade. E ainda incorre na mesma pena o agente que coage alguém mediante violência ou grave ameaça. Uma frase que as bancas gostam de colocar em concurso público. Coagir alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Franquear, pessoal, é o significado de deixar entrar, liberar. Franquear é deixar que aquela pessoa ela venha adentrar no seu imóvel. Então, aquele agente que, por meio de violência ou grave ameaça, coage alguém de forma a franquear-lhe acesso a imóvel ou suas dependências, está ferindo a lei de abuso de autoridade. Bacana? Bem mastigado? Então vamos passar para a questão seguinte. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Pessoal, aquele agente que vem cumprir o mandado de busca e apreensão domiciliar, é sabido e consabido que o mandado de busca e apreensão domiciliar é aquele mandado com D de dado. Quando eu falo em mandato com T de tatu, é o mandato de um prefeito, o mandato de um vereador, o mandato de um presidente. Aqui nós estamos falando do mandado com D de dado, D de Deus. O mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas, ou seja, se aquele agente, ele na posse de um mandado, venha a cumprir ele após as 21 horas da noite ou antes das 5 horas da manhã, ele está ferindo a lei de abuso de autoridade. Correto? Bacana? Então, após as 21 horas e antes das 5 horas da manhã, fere a lei de abuso de autoridade. Não haverá crime se o egresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indique a necessidade de egresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Então, não haverá crime se aquela pessoa adentrar no imóvel após as 21 ou antes das 5 horas, quando for para
prestar socorro, ou quando aquele agente que se encontra dentro da residência, ele estiver em flagrante delito ou para prestar um socorro em virtude de um desastre, correto? Então, prestar socorro, não há o ferimento na lei de abuso de autoridade. Caso eu venha adentrar aquele imóvel após as 21 e antes das 5, flagrante delito e desastre, que aqui é o prestamento de socorro também. Tranquilo? Beleza? Bem mastigado? Passamos para a questão posterior. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade. Qual a finalidade? Fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pessoal, nós estamos falando aqui daquele agente que ele é responsável, exemplo, por uma perícia. Polícia Civil é que toma a frente da investigação em um inquérito policial, em uma perícia criminal, um auto de corpo de delito. É a Polícia Civil que faz esse procedimento. Então, se a Polícia Civil, no exercício das suas funções de agente público, ela venha inovar artificiosamente. O que é inovar? É mudar, é acrescentar, é colocar, é tirar. No curso de diligência ou de investigação do processo, o estado de coisa, vamos inovar, vamos mudar o estado dessa coisa, correto? Vamos tirar essa coisa, vamos colocar essa coisa de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade. Talvez aquele agente que está inovando, ele está praticando essa inovação com a finalidade de eximir de uma responsabilidade. Talvez ele cometeu um fato e quer eximir de uma responsabilidade, mas assim, peraí, eu tenho que inovar aqui para que não ache o culpado, e o culpado sou eu. Então, com a finalidade de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém, ou seja, eu quero eximir a minha responsabilidade, correto? Ou responsabilizar criminalmente alguém. Espera aí, eu vou inovar aqui, vou colocar alguma coisa aqui, vou tirar alguma coisa, vou mudar alguma coisa de lugar, o estado da coisa, com a finalidade de quê? Responsabilizar criminalmente uma pessoa. Então, pessoal, preste bastante atenção, grife, negritem, sublinhe, qual é a finalidade que aquele agente ele vai praticar a inovação no ambiente que ele está trabalhando, no ambiente que ele está laborando, no ambiente que ele está periciando. A finalidade é uma das questões possíveis de cair em prova de concurso público. Então, grife, negrite, sublime, que a finalidade de mudar o estado de lugar, coisa ou pessoa é com fim, com fito, com o propósito de eximir de responsabilidade, tirar uma responsabilidade, ou de responsabilizar criminalmente alguém, ou agravar-lhe a responsabilidade. Tranquilo? Beleza? Finalidade cai em prova de concurso público. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de... Qual a finalidade que pratica aquela conduta? Eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Então, se aquela pessoa ela praticou uma diligência e aquela diligência por ele praticado, os atos executórios por ele praticado durante aquela diligência foi em excesso, ultrapassou a razoabilidade, eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Ela pratica esse fato para se eximir de uma responsabilidade civil
ou uma responsabilidade administrativa, porque para não venha se responsabilizar nesses âmbitos, em virtude do quê? Do excesso por ele praticado na diligência. Talvez um policial civil, um policial militar, um policial rodoviário federal, venha praticar uma diligência, contudo, ela pratica em excesso. Então, para a chefia não descobrir aquele fato por ele praticado, eles vêm fazer o quê? Inovar artificiosamente, vem mudar as coisas de lugar, vem mudar o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com a finalidade de eximir dessa responsabilidade. Eximir, o significado é não ser responsável por aquele excesso praticado. Tranquilo? Beleza? Vamos dar continuidade então. Dois, omitir dados ou informação ou divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Então, nós temos aqui duas situações, que é omitir, omissão, ou divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Às vezes nós temos ali o policial civil que está fazendo a investigação, correto? E esse policial civil está fazendo investigação, ele descobre que fulano de tal é o possível culpado em um crime. Então, o que ele vem fazer? Ele vem omitir alguns dados, ou ele vem até mesmo divulgar dados ou informações incompletas para que desviar o curso daquela investigação. Ao invés daquela investigação chegar a ter fulano de tal X, ela vai ser desviada e vai chegar em fulano de tal Y. Então, com essa finalidade, com esse propósito, o agente praticando esse ato, que é omissão, omitir os dados para desviar o curso do procedimento, ou divulgar dados ou informações falsas, também para desviar o curso da investigação e não chegar naquela pessoa determinada, nós temos aqui novamente a caracterização da lei de abuso de autoridade. Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada. Admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Então, eu na função de agente público, exercendo a função pública, eu venho constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar. Pessoal, o artigo 24 já foi objeto de prova de concurso público. Lá caiu como hospitalar pública, instituição hospitalar pública, tá? É instituição hospitalar pública ou privada. Admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha sido ocorrido. Então, se eu venho obrigar aquela pessoa sob a violência ou sob uma grave ameaça a admiti-la em um estabelecimento, admitir uma pessoa em um estabelecimento cujo óbito já tenha ocorrido, novamente, eu peço vocês para que negritem e sublinhem a finalidade, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando a sua apuração, com o fim de alterar um local, ou seja, ela não faleceu naquele local, ela veio a falecer na instituição hospitalar, seja ela pública, seja ela privada, ou momento de crime. Beleza, ela não faleceu há 3 horas, ela faleceu quando foi admitida no hospital, né? Prejudicando a sua apuração. Então, nós temos aqui novamente a caracterização, o ferimento na lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Beleza? Vamos passar para a questão seguinte. Artigo 25.
Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pessoal, o que é proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito? É quando aquela pessoa ela não tem autorização para que se proceda, para que venha investigar uma determinada situação por aquele meio, ou seja, o grampo telefônico. É sabido e consabido que para que haja o grampo telefônico, faz-se necessário que haja uma autorização judicial anterior àquela escuta, correto? Então, o grampo telefônico tem que ter autorização judicial. Então, vamos imaginar que o grampo telefônico ele não tinha autorização judicial para que pudesse ser materializado, implantado. Então, nós temos o que aqui? Proceder à obtenção de prova é através do grampo telefônico que eu terei a obtenção de prova em procedimento de investigação e fiscalização por meio manifestamente ilícito. É ilícito? É ilícito porque não teve uma autorização judicial para que pudesse ser grampeado o telefone de um investigado. Tranquilo? Bem mastigado, tá? Então, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova, olha para você ver, quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento da sua ilicitude. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor de investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento da sua ilicitude. Vamos imaginar o seguinte: quem fez o grampo telefônico foi o delegado de Polícia Civil, correto? Depois que terminou o inquérito, mandou o inquérito para o Ministério Público. Só que quando o Ministério Público foi denunciar esse investigado, foi apresentar a denúncia, ele utilizou as provas que foram obtidas através do quê? Do grampo telefônico, de forma ilícita. Agora, olha o que diz aqui o artigo, parágrafo. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento da sua ilicitude. Vamos imaginar que o Ministério Público sabia que essas provas eram ilícitas, correto? Então, o Ministério Público está ferindo também a lei de abuso de autoridade? Está, porque ele sabia que aquelas provas, quais provas? Os grampos telefônicos foram obtidos através de não autorização judicial. Não tinha autorização judicial para que ocorresse aqueles grampos. E o Ministério Público sabia disso. Contudo, da mesma forma, denunciou baseado naquelas provas que foram obtidas por meio ilícito. Então, com prévio conhecimento da sua ilicitude, o membro do Ministério Público também feriu a lei de abuso de autoridade, porque utilizou das provas que foram obtidas por meio ilícito e sabia, tinha o prévio conhecimento que aquelas provas foram obtidas por meio ilícito. Tranquilo, bem fácil, mastigado. Então, bora passar para as questões seguintes. (27) Requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indícios de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pessoal, nós estamos vendo aqui que vamos imaginar, delegado regional de Polícia Civil, eu venho instaurar ali procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, estou ferindo a lei de abuso de autoridade. Vou imaginar que eu não gosto daquele delegado de polícia, né? Eu sou delegado regional de polícia, eu instauro contra aquele delegado de polícia o quê? Um procedimento administrativo. Contudo, todavia, aquele procedimento administrativo, ele não tem qualquer indícios de prática de crime. Eu estou fazendo isso apenas para prejudicar aquele delegado que é meu subordinado.
Correto? Então, não havendo qualquer indícios da prática de crime, seja ele crime, seja ele ilícito funcional, ou seja ele infração administrativa, o agente que assim proceder, o agente que fizer, ele está ferindo a lei de abuso de autoridade. Então, pessoal, para que haja a instauração de qualquer persecução dessa, nós precisamos que tenha anteriormente indícios de prática de crime. Se eu faço isso apenas para prejudicar uma pessoa, eu, na qualidade de autoridade, eu estou ferindo a lei de abuso de autoridade. Beleza? Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar, sumária devidamente justificada. Às vezes nós temos aí no âmbito da Polícia Militar, sempre aberto aí sindicância, investigação sumária. Então esses procedimentos que são abertos em favor desses militares não é considerado como crime, tá? No âmbito aí da Polícia Militar nós temos esses procedimentos, essas sindicâncias que é para apurar algum ilícito por aquele agente praticado, então não é considerado como crime aqui no âmbito da lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Beleza. 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que pretenda produzir. Pessoal, olha aqui, divulgar uma gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, fere a lei de abuso de autoridade também. Vamos imaginar que durante as investigações, através da escuta telefônica, a Polícia Civil ela conseguiu ali grampear diversas conversas, correto? Só que algumas conversas tinham nexo, tinha relação com o fato investigado e outras conversas não tinham relação com o fato investigado. Essas outras conversas que não tinham relação com o fato investigado, ela comprometeria, ela vem a expor a intimidade daquele investigado. Então, nós pegamos as conversas que têm relação com o fato investigado e nós temos conversas também que não têm relação com o fato investigado e vem expor a intimidade daquele agente, daquele investigado, daquele acusado. O Ministério Público, quando da audiência de instrução e julgamento, vem o quê? Vem reproduzir gravação ou trecho da gravação que não tinha relação com o fato investigado. E vem o quê? Expor a intimidade daquele agente, expor a vida privada daquele agente e ferindo a honra daquele agente, daquele investigado. Então, todos os procedimentos, todas as divulgações de mídia que são feitas no âmbito do procedimento, no âmbito de processo, ela tem que ter relação com o fato investigado. Quando é feito um grampo pela Polícia Civil, esse grampo ele pega diversas conversas ali. Conversas que têm relação com um fato, conversas que não têm relação com o fato, como é o meu caso aqui, que vem expor a intimidade, que vem expor a vida privada, que vem expor, ferir a honra, a imagem da pessoa. Então essas conversas elas têm que ser tiradas do procedimento e deixadas apenas conversas que têm laço, que têm vínculo com o processo, que têm vínculo com o objeto daquele processo. Então, se eu reproduzi-las de forma parcial ou total, essas gravações, eu, como autoridade, estou ferindo a lei de abuso de autoridade. Tranquilo? Bem mastigado? Beleza, então. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo. Pessoal, sempre que vocês estiverem estudando a lei de abuso de autoridade, olha a finalidade, grife, negrita, em sublinhe, a finalidade que aquele agente está praticando aquele ato. Porque as bancas de concurso público gostam de pedir a finalidade. Beleza, vou praticar isso aqui, mas com qual finalidade? A finalidade vocês estudem, prestem atenção, negrita e sublinhe, para que vocês possam ter facilidade de captar isso no momento da revisão. Então, qual a finalidade? Prestar informação sobre procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo, com o fim, finalidade, de prejudicar interesse de investigado.
Então, quando aquele investigado for até a Secretaria da Vara Criminal, for até a Secretaria, o cartório da Polícia Civil, nós temos que passar as informações verídicas que se encontram dentro do procedimento para ele. Eu não posso passar informação falsa sobre aquele procedimento policial, sobre aquele procedimento policial ou sobre o fiscal ou administrativo com finalidade, preste atenção, grife, negrito, sublinhe, prejudicar interesse de investigado. Vê se tem um cara ali que eu não gosto dele, chega até a delegacia, o cartório da delegacia, pede informação, eu vou passar informação totalmente errada, totalmente falsa para ele. Com o fim de quê? De prejudicar o interesse daquele investigado. Então, fere a lei de abuso de autoridade. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença e até a próxima aula.